Muito bem, capítulo 49 de Gênesis. Nós estamos aqui quando Jacó está abençoando os filhos, né? Começamos na semana passada já falando sobre isso. Ele começa, segundo o registro de Moisés, que Moisés escreveu, foi escritor aqui do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas então aqui nessas bênçãos, vemos aqui que Jacó começa abençoando aqui os filhos de Lia. Começa por Rubens, nós destacamos de Rubem, aquela situação tão triste que até nós chamamos a atenção para isso, né? Recordando aqui que Jacó vai falando sobre a excelência de Rubem. Rubem era um primogênito, né? Ele começa lá no verso 3, Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Nós paramos um pouco aqui na semana passada, falamos sobre a situação vivida por Rubem. Era o mais excelente em muita coisa, mas ele cometeu um pecado, ele subiu ao leito do seu pai com uma das servas dele, e por isso aqui nesse momento é lembrado, trazido, e Jacó diz que embora ele fosse excelente em tantas coisas, não serás o mais excelente. E isso é algo que a gente tem que trazer para a vida da gente, coisas que podem marcar a nossa vida. Às vezes uma atitude, uma palavra, uma situação, uma má escolha, e nós ficamos marcados com isso. Não se trata de salvação, mas se trata de situações que marcam a vida. Nós falamos sobre esse cuidado que nós devemos ter. Vemos que isso também não é o fim de ninguém, né? Não só Rubem, mas Davi teve a sua vida marcada por muitas coisas. Josafá foi um excelente rei, mas fazia péssimas amizades, né? Pedro era excelente, mas as atitudes impetuosas dele, às vezes, marcavam a caminhada dele. Então, nós também precisamos ter cuidado, zelo com a nossa vida. Mas nós continuamos falando dos filhos, das bênçãos que ele foi derramando sobre Simeão e Levi, lembrando aquela atitude de Simeão e Levi, né? Aqui ele diz que ele fala uma coisa interessante, né? No versículo 6, sobre Levi e Simeão, que foram os dois filhos dele que adentraram ali entre os siquemitas, mataram todos os homens dessa cidade, os príncipes, e tomaram tudo que eles tinham, e uma atitude violenta que foi condenada por Jacó. E nessa hora da bênção, Jacó lembra e diz, né, no versículo 6, no seu conselho não entre a minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Então Jacó está abençoando, são bênçãos proféticas, mas ele está trazendo também coisas que marcaram a vida dessas pessoas. Onde que está? Onde está? Está lá para trás. Está antes disso. Eu posso ver, não tem problema. Nós podemos ver aí. Alguém, por favor, veja onde está aí a situação em que 34, 25, está lá, né? Simeão e Levi adentram lá o acampamento, lá, né? A aldeia lá onde moravam os siquemitas. Vimos também agora Judá, foi aqui que nós paramos, né? Judá, aliás, nós passamos daqui. Judá significa louvor, né? E aqui Jacó o compara a uma figura de leão. E ele aqui está falando de bênçãos que tem a ver não só com a vida de Judá nesse contexto, mas que aponta bem lá para frente já sobre Jesus, né? Interessante algumas palavras que ele fala de Judá. Ele diz aqui no versículo 10 sobre Judá: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés. Vejam que o governo de Israel ficou todo o tempo depois com a tribo de Judá. Eles foi a tribo, o Judá, foi na verdade através de Judá que vem o Messias lá na frente. E a tribo de Judá prevalece tanto que hoje nós conhecemos os hebreus, que eram hebreus, agora para nós são os judeus. Por quê? Porque prevaleceu a tribo de Judá.
E Jesus é chamado depois o leão da tribo de Judá. Então, de Judá vem o Messias. E ele continua aqui abençoando, depois ele fala sobre Zebulon, né? Significa morada. Ele vem aqui, ele fala que a bênção sobre Zebulon está aqui no verso de número 13, né? Está lá, Zebulon habitará na praia dos mares. Ele vai lançando bênçãos sobre os seus filhos, sobre Issacar, compara um jumento, né? Issacar significa salário, o nome dele. Depois ele fala de Dan. Dan julgará o seu povo, né? Um dos juízes mais conhecidos era da tribo de Dan, que é Sansão. Então ele vai falando muitas coisas. Algumas nós encontramos algum sentido bem claro, outras têm alguns sentidos que ficaram como profecias sobre a tribo, e algumas coisas nós podemos entender. Ele fala também sobre Gade, uma guerrilha o acometerá. A herança de Gade ficou perto de Moabe e de Amon, e eram tribos que eram muito adversárias do povo de Israel. Certamente isso trouxe para eles muitos conflitos. Está muito próximo, fronteiro com os inimigos na terra que ele ficou aqui, Gade. Vem Naftali. Terra de Naftali foi muito conhecida. Jesus caminhou muito pelas terras que seriam referentes à tribo de Naftali. José é o que ele fala mais, né? Nós vamos ver o que ele fala sobre José. Começa no versículo 22 e vai até o versículo de número 26. Bem longo, porque José, primeiro que José era o filho favorito dele antes de tudo que aconteceu. E José depois, quando Jacó descobre que ele está vivo, né? Jacó, né, fica extasiado com isso, e sem dúvida era o filho que ele tinha maior apreço, e por ter sofrido o que ele sofreu e ainda receber toda a família, mais ainda Jacó tem esse apreço, e muitas palavras são multiplicadas sobre ele. E os dois últimos filhos que ele lança a bênção são os filhos de Raquel. Depois vem Benjamim, diz aqui é lobo que despedaça, se tornou uma das tribos mais guerreiras, uma das tribos mais difíceis. No livro de Juízes fala que ela foi quase dizimada por causa da dureza de coração, da crueldade deles, né? Uma tribo muito agressiva, mas enfim ele lançou sobre todos os filhos as bênçãos que cabia a eles. Muito bem, com isso aqui Moisés então dá um desfecho aqui na história. Vamos ler o versículo 28 a 30 agora. Vamos entrar no nosso estudo mais de hoje. Vamos lá. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efrão, o Heteu. Muito bem, até o versículo 30. Na caverna que está no campo de Macpela, fronteira do Ramã, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efrão, com aquele campo em posse desse. Muito bem, então ele está aqui, ele já abençoou a todos. Aqui fala que ele distribuiu essas bênçãos segundo, né? Como diz aqui, segundo a bênção que lhe cabia. Então, pelo conhecimento que ele tinha dos filhos, ele vai dando particularidades e vai dando para eles essas bênçãos que são proféticas, né? Deus honra as bênçãos que ele estabelece aqui, que ele distribui. A tribo de Judá, vemos que ali vem o cetro, ali vem o chamado, e eram coisas que Jacó não tinha conhecimento exato do que estava acontecendo. Mas ele está abençoando, então pela direção de Deus, ele está abençoando os filhos com essas bênçãos que ele profere e que tem tudo a ver com o futuro dele. Aqui também nós vemos o cuidado que ele tinha no sentido de que os filhos o sepultassem onde os seus pais foram sepultados. Inclusive é interessante isso, onde Lia foi sepultada, mas Raquel não foi sepultada. No final, na morte ele ficou sepultado junto com Lia, mas não junto com Raquel.
Raquel morou a caminho, quando eles estavam seguindo para Efrata, que é a cidade de Belém posteriormente, ela morreu a caminho, quando ela deu à luz a Benjamim. E ali ela foi sepultada. E Jacó é sepultado então, junto com a Lia e não com Raquel, está aqui no versículo 31. Pode ler alguém? 31. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei ele, então, né, no fim, no sepultamento, ele é... Como? A Raquel não deu certo, coitada. Raquel não... Foi a que mais lutou, né, mas... Não depende de quem quer, nem quem corre, mas de Deus a misericórdia, né? Muito bem. Ao encerrar as suas palavras, diz aqui o versículo 33, pode ler alguém? Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Vejam só que interessante, né? Tudo né? Simples assim, né? Ele deu todas as ordens, deu todas as diretrizes ali, recolheu, que ele estava sentado na cama, desde que ele começou a abençoar os filhos de José, ele estava sentado na cama, agora ele deita, recolhe os pés para a cama e morre, e expirou, né? E diz aqui um termo interessante, né? E foi reunido ao seu povo, né? Isso para mostrar lá quando Jesus está debatendo lá com os saduceus, porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, né? E aí Jesus está dizendo que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E aqui diz, Jacó foi reunido ao seu povo. Jesus, em outra ocasião, ele fala que muitos serão chamados do Oriente e do Ocidente, sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então, aqui é um texto bonito que fala sobre a morte, mas com essa visão. Foi reunido ao seu povo, com aqueles que já partiram. Assim como nós um dia também seremos reunidos com aqueles que já partiram, com o nosso povo. Então, uma forma assim de descrever essa separação de uma maneira bem suave. Muito bem, nós vemos aqui então que Jacó então morreu, né? Ele morreu aos 147 anos, nós já vimos isso antes. Ele morreu aos 147 anos e foi sepultado lá naquela terra. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o sepultamento de Jacó. Aí começa aqui no capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. Então esse sepultamento de Jacó chama a atenção. Diz lá, então José se lançou sobre o rosto de seu pai, ele estava morto, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos. É interessante, né, os termos médicos. Já haviam médicos. E no Egito tinha os que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Não era um costume dos judeus isso daí era uma coisa do Egito. Tanto é que as múmias é só do Egito. A múmia está ligada a Egito, eles embalsamavam. Geralmente eram as pessoas importantes que eram embalsamadas, os faraós eram embalsamados, né? Os importantes eram embalsamados. Mas vemos aqui que José também pede para embalsamar o seu pai. Gastaram nisso, diz o versículo 3, gastaram nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Gente, é um sofrimento, né? Às vezes parte um ente querido, a gente não vê a hora de sepultar porque a tristeza é grande. Eles ficaram durante 70 dias chorando. Mas José ficou ainda mais tempo. Por quê? Porque depois de 70 dias, eles foram lá para a terra de Canaã, porque aí tinha que levar, Jacó pediu para ser sepultado lá junto. Então eles saem do Egito naquele cortejo, né? Vemos um cortejo aqui muito grande, né? Lamentada por 70 dias. Nesse cortejo foi uma comitiva com os oficiais, aqui nos versículos 7 e 8. Pode ler alguém. José subiu.
Então a gente vê a dimensão deste sepultamento, né? Um cortejo muito grande. Os oficiais, os homens importantes do Egito, né? Toda a casa de José, quando diz aqui, e toda a casa de seu pai, significa os servos, as servas, os filhos dos servos, todo mundo seguindo esse cortejo aqui da terra de Gósen, indo para a terra de Canaã. E diz assim, subiram também com ele, tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Então eles passaram alguns dias nessa viagem, nessa ida lá para Canaã. Diz lá no versículo 10, chegando, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José planteou seu pai durante 7 dias. Mais um tempo lá de... a gente imagina a tristeza, não? É muita tristeza. Tendo visto os moradores da terra, diz o verso 11, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram, grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Misraim, que está além do Jordão. Misraim é um significado, um nome do Egito. Misraim. Muito bem. Então nós vemos nisso tudo também a importância de José na terra do Egito. Toda essa multidão, todos os principais do Egito acompanhando, tudo isso faz da dimensão de como José era respeitado, de como ele era visto lá na terra do Egito. Muito bem. O que acontece a partir daí? A ideia naqueles dias, Jacó já tinha vivido isso. Jacó, aliás, a Rebeca tinha ouvido e falou para Jacó, olha, melhor você sair daqui, porque a hora que o teu pai morrer, teu irmão vai se vingar. Essa era uma ideia. Ou seja, por causa do teu pai, ele vai segurar o ódio contra você. Mas depois que ele morrer, ninguém vai segurar Esaú. Aqui também o que acontece? Os irmãos pensaram, agora que o nosso pai morreu, agora José vai querer tomar a vingança, vai agora querer, né, fazer o acerto. Vendo os irmãos de José, pode ler alguém o versículo 15 e o 16. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, pode ler o 17. direis a José, perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão do servo por Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Muito bem, então para os irmãos, agora, isso era cultural. Isso aí não acontece, isso aí era cultural a situação, né? Uma questão entre família, enquanto o pai estava vivo, enquanto o chefe da casa estava lá, ele morreu, aí as coisas, agora é hora do acerto. Então eles nessa situação, eles vão até José, né, e falam que Jacó tinha falado, né? Assim direis a José. Eles mandam uma comitiva, alguém para falar por eles. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. E José, quando ouve José se comove. Ele já tinha perdoado eles lá atrás, já tinha dito que estava tudo certo, recebeu todos eles, mas aquele sentimento ainda estava lá. Sentimento de culpa, né? Aquela ideia que é de pagar a graça, né? Tudo que a pessoa sempre fala, tudo que é de graça a gente desconfia. Então José perdoou eles de graça. Foi graça que José teve para com eles em perdoar e não trazer, não condenar, não de alguma forma não cobrar aquilo que eles fizeram. Mas eles ainda estão aqui preocupados com isso. Pois te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E aí José chorou enquanto falavam. José ficou
comovido com essa situação que eles estavam. Depois vieram também seus irmãos, aí sim os irmãos, veja que eles mandaram, ali alguém fala, vai lá, intercede por nós, por José, fala o que o nosso pai disse para ele nos perdoar. Agora eles vêm, né? No versículo 18 vem, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E aí José fala, né? Não temais, né? Acaso estou eu em lugar de Deus? Então José está aqui agindo como um redentor, como um salvador naquela família, e continua aqui agindo dessa forma. Emocionado, ele diz: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Sou eu que vou julgar vocês? Eu que vou cobrar isso de vocês? Então nós vemos que ele, apesar dele ter essa disposição, de ter essa generosidade de perdoar, ele também não deixa de falar o que eles fizeram. Versículo 20, pode ler alguém. Muito bem, né? Está aí. Ou seja, né, ele está dizendo: vocês na verdade intentaram mal. Vocês tentaram realmente me prejudicar. Nós já falamos sobre essa crueldade dos irmãos. Nós nem conseguimos imaginar o que é pegar um adolescente, vender ele como escravo. Quando eles se encontraram com José lá, né, a primeira vez, e que eles estão sendo ali, digamos assim, passando por uma situação difícil diante daquele homem negociador lá do Egito, eles não sabem que é José, e nem sabem que José entende o que eles estão dizendo. Eles começam a dizer entre eles: está vendo, está acontecendo com a gente isso por aquilo que nós fizemos contra o nosso irmão. Como que nós não nos comovemos diante dos seus gritos, diante do seu clamor, nós não demos ouvidos? Então, eles tinham consciência do que eles tinham feito. E José está dizendo: vocês na verdade intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso que José está tratando aqui é algo extraordinário para a nossa própria vida. Você não pode ler um texto desse sem aplicar ele à sua própria vida. Ele é revelador acerca da soberania de Deus sobre a vida de José e sobre a sua vida. Deus é o Senhor, Deus é soberano, Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. Quando Jesus diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita, é isso que nós cremos, não é algo diferente. Nós levamos muitas vezes a nossa vida atribuindo ao acaso, à sorte, a isto ou aquilo, sem percebermos que Deus é o que está no controle de cada detalhe da nossa vida. E José sabia muito bem disso, e aqui fala sobre essa soberania de Deus. Vale a pena a gente ler alguns textos que reforçam esse pensamento. Alguém pode abrir, por exemplo, no livro de Jó 42, 2. Jó 42, 2. E pode ler. Muito bem, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquilo que Deus estabeleceu, isso vai acontecer. Não vai acontecer nada abaixo do céu, nada vai acontecer nessa terra sem que Deus permita. Isso não significa que Ele queira. Às vezes a nossa interpretação é equivocada. Quer dizer que porque Ele permitiu, Ele quis? Não. Mas Ele, na soberania dEle, Ele permite. Mas sempre lembro, Ele permitiu que Caim matasse Abel. Ainda que Ele tenha dito para Caim: olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, porém a ti cumpre dominá-lo.
Deus advertiu Caim para que não fizesse o que ele estava pensando, mas Deus não impediu Caim de fazer o que ele quis. Deus permite, mas Ele é o Senhor de todas as coisas. Ah, mas por que Ele permite? Aí nós não temos essa resposta. Nós temos algumas respostas, todas nós não temos. Mas nós cremos que Deus é bom e sábio, né? Como que é aquele autor lá do Deus Soberano, Arthur Pink, ele diz que Deus é amoroso demais, é sábio demais para errar, Deus não erra, e é amoroso demais para nos fazer algum mal. Deus não vai fazer nada de mal. Ah, mas morreu. Para você é um mal, para Deus. Então, nós querermos julgar os atos de Deus, aí nós entramos num buraco. Mas então, vemos aqui como o próprio Jó também descreve, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. O Salmo 139, ainda falando sobre soberania de Deus, sobre a ação de Deus na vida do homem, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, né? Salmo 139. Isso daqui Davi está dizendo a experiência dele, mas que não é a experiência dele, é a nossa experiência, né? Pode ler alguém, do verso 1 ao verso 5. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Ou seja, o Senhor conhece os nossos pensamentos, sabe dos pensamentos do homem, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, né? Conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou à língua, e o Senhor já conhece toda. O Senhor sabe o que eu vou dizer. Amanhã eu não sei nem o dia de amanhã, o Senhor já sabe. Tu me cercas por trás e por diante, eu não o vejo. Ele me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. E Davi conclui assim no verso 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir, eu não compreendo isso, e você não vai compreender também. José não esteve sozinho desde que ele foi vendido pelos irmãos. O Senhor, e isso a gente vê lá diversas vezes no capítulo 39 de Gênesis, e o Senhor era com José. Pastor, eu tenho uma dúvida. Fala, Neuza. O homem, ele tem então a escolha do bem e do mal? Esse homem tem a escolha? Porque Caim escolheu fazer o mal. Sim. Ele podia ter escolhido fazer o bem. Sim. Então, o ser humano... Essa escolha nós temos. Eu não posso dizer que eu escolhi o mal porque Deus quis que eu escolhesse. Essa escolha. Eu não estou dizendo que o homem tem livre arbítrio. Eu estou dizendo que o homem, ele pode escolher o bem ou o mal. Livre-arbítrio é um outro estudo, que é livre-arbítrio. O faraó pensa que tinha, mas Deus endurecia o coração de faraó e ele não liberava o povo. Livre-arbítrio, Nabucodonosor pensou que tinha. Eu é que deportei esse povo daqui. Deus fala: não, eu que deportei, você foi o meu instrumento. Cadê o livre-arbítrio dele? Lá em Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz assim: assim como um ribeiro de águas é o coração do rei nas mãos do Senhor, segundo o seu querer ele o inclina. Cadê o livre-arbítrio do rei? Então esse é um outro estudo, né? Nesse lado do livre-arbítrio eu entendo. Agora eu entendo que escolher entre o bem e o mal também. Não é, sabe o que acontece? Existem duas coisas que caminham tão juntas: soberania de Deus, responsabilidade humana. Então, na verdade, que nem os irmãos de José,
O que diz o texto? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Eles fizeram umas coisas que eles queriam fazer, mas Deus transformou mal em bem. Ou seja, Deus, nos planos, a maldade dos irmãos de José, na verdade, serviu para cumprir os planos de Deus. Judas fez o que fez. Por quê? Porque Judas era um coitadinho, ele foi obrigado, ele teve que ser. O Judas não. Deus usou da personalidade de Judas para cumprir os planos dele. Ou seja, o homem, ainda que eu haja na minha responsabilidade, eu não posso dizer que eu tenho livre-arbítrio. Quando você lê o texto de Tiago, capítulo 4, ele fala: nenhum de vós diga amanhã eu vou para tal cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque a vossa vida você não sabe de nada, né? Antes tem que dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Então, onde está o nosso livre-arbítrio nesse sentido? Eu acredito nisso. Entende? Eu entendo que a gente não tem, mas eu entendo que eu não tenho também quando eu escolho fazer o bem e o mal. Não entendi. Por exemplo, eu não posso escolher se eu vou fazer o bem ou se eu vou fazer o mal. Você não pode escolher? Não, eu acho que eu não tenho livre-arbítrio para nada, nem para isso. Você é responsável pelas suas escolhas. Sim, é responsável pelas suas escolhas. Eu creio na soberania de Deus, mas você está lá num barco, seu barco está você e o Celso remando lá. Aquela cena romântica. Não tem jeito, Celso, vai ser você. O Celso caiu na água. Aí você fala, é agora. Aí você fala assim, olha, Celso, é o seguinte, se o Senhor quiser te salvar, Ele vai te salvar. Se você morrer é porque Ele não quis salvar, mas você não vai estender o remo para Ele segurar? Então, a responsabilidade. Então, o fato de Deus ser soberano não tira em momento algum a responsabilidade do homem, mas Ele é soberano. Querer dissecar aí, passar o bisturi no pontinho exato, não há teólogo. Mas os dois fatos a Bíblia afirma: você é responsável e Deus é soberano. Pois não. Falou sobre Josafá e Isaac, uma mente que ele tinha. Sim. Ele podia jogar caminho da onça exatamente a cara. Esse o mais famoso. Os detalhes, né? Eu lembro da história que só para a guerra, o amigo da onça chega para Josafá e fala: ó, fica vestido como rei, eu vou me disfarçar como soldado. A ideia de Acas qual que é? Bom, se alguém for querer matar, vai querer matar o rei. Vai matar o rei? Quem é? Só que diz que um homem pesou o arco para casa. Essa flecha foi atingida exatamente a soldado. E agora, bem entre a fresta da armadura. Se nem um fio de cabelo cai sem que Deus permita, então, muito bem, mas nós vemos aqui então Deus, o que nós estamos dizendo aqui, Deus é soberano, destacando esse aspecto. Pode falar. Eu ouço uma palavra, nesses congressos que foi, né? Que quando José foi, essa situação toda foi possível. Deus estava enviando José no top de linha da civilização. Seria como mandar alguém lá do canto, daqui, sei lá, da Praia Grande. Não, Praia Grande tem tanto, da Praia Grande. Sim. Bagaceira, Maria, mas e fosse mandar para Harvard, fosse mandar. José fala isso, Deus me enviou antes de vós. Agora, O que tem que passar para. Agora, o que acontece? Isso não significa, então os irmãos de José podiam falar, bom, então gente, não, eu tinha que jogar ele na cova. Então eles podem dizer, então a gente tinha que te jogar na cova mesmo. Não. Você é responsável por ter jogado José na cova. Deus é que fez a história. Deus, ele usou da maldade de vocês, da ruindade de vocês, do pecado de vocês, para realizar o plano que ele tinha. Deus usou de Judas
da maldade que ele tinha, do egoísmo, do interesse que ele tinha para cumprir os propósitos dele. Mas Judas, senão nós vamos chegar, senão alguém pode ir no exagero da ideia, então Judas foi inocente, coitado, ele tinha que fazer o papel que ele fez. Não, ele era quem ele era, e Deus usou quem ele era para fazer aquilo que ele tinha que fazer. É por isso que nós temos de mortificar a nossa carne, né, pastor? Porque tem que se render. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui nessa situação que José está tratando com os irmãos, que nós destacamos, é a soberania de Deus em tudo isso que aconteceu. Segundo ponto, deve ser consolador para nós saber que o nosso futuro não está na mão dos homens, sejam atitudes boas ou más da parte dele. O seu futuro não está na mão de pessoas. Às vezes nós estamos tão desesperados por causa de uma situação que alguém está impondo e para nós dá a impressão de que, olha, está nas mãos dele. Isso é a lente fraca que nós temos. Uma lente aguçada, bíblica, vai ver, não. Minha vida não está nas mãos dele, está nas mãos de Deus. Deus pode até permitir que ele faça o que ele queira, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Essa é a lente. Então, quando nós vemos a situação de José, a gente se conforta. Olha, não era a vida, não estava na mão dos irmãos de José, não estava na mão de Potifar, não estava na mão do carcereiro, estava nas mãos de Deus o tempo todo. Assim como a sua vida está nas mãos de Deus. É isso. Ah, mas um ladrão fez mal. Pode fazer. Pode acontecer. Nessa terra nós estamos sujeitos a tudo. O fato de Deus estar comigo ou estar com você, como estava com José, mas não evitou José de passar todo o drama que ele tem, acusação falsa por parte da mulher, foi preso, foi esquecido. Deus estava com José, e daí? Significa que ia dar tudo certo? Por isso que Davi, lá no Salmo 23, ele diz, ainda que ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas depois ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, mesmo o Senhor sendo o pastor dele, sendo o Senhor da vida dele, mesmo o Senhor levando ele para os pastos verdejantes, ele pode sim passar pelo vale da sombra da morte. Às vezes nós achamos que não, se o Senhor está comigo, agora tudo posso naquele que me fortalece. O povo grita aí. Não. Então, isso é compreender mal a doutrina da soberania de Deus, a doutrina, a teologia, enfim. Então é consolador para nós saber que o nosso futuro não está nas mãos dos homens, sejam boas ou más as suas intenções. Terceiro, saber que mesmo as coisas que hoje mais nos prejudicam, podem na verdade vir a constituir-se futuramente num bem. É isso que o texto ensina. Algo que hoje incomoda você, que hoje para você pode ser algo ruim na sua leitura, amanhã você pode dizer, olha, eu não entendia, mas aquilo foi bom para mim. Às vezes até um sofrimento que você passa e que você fala, como que o sofrimento pode ser bom para mim? Às vezes, lá na frente você fala, olha, se eu não tivesse sofrido aquilo que eu sofri, eu não teria aprendido o que eu aprendi hoje. O salmista diz lá no Salmo 119, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus caminhos. Deus é que sabe o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para você. Eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe. Coisas que eu posso achar que é o melhor para mim, Deus fala, não, você não sabe. É que nem uma criança que às vezes quer uma coisa que o pai fala, não, isso é perigoso, não vou dar para você. A criança chora, fica aborrecida. E nós, às vezes, adultos, diante da grandeza da soberania de Deus, acho que nós somos como crianças, que queremos algumas coisas que para nós parece ser o melhor, mas Deus lá de cima, olha, você não sabe o que você está pedindo. Mas é difícil descansarmos na direção de Deus. Então, aqui o que nós aprendemos é isso, que mesmo as coisas que hoje nos parecem prejudiciais, pode se constituir, na verdade, num grande bem.
Me lembro daquela história, eu já contei aqui num sermão, que eu acho que preguei nesse texto mesmo. E foi um fato real. Aconteceu lá nos Estados Unidos, na época em que estavam mandando o pessoal lá para a guerra do Vietnã, que poucos voltaram, e quem voltou ainda voltou com a mente avariada. Mas naquela época, uma família que morava numa região de fazendas, e eles tinham, havia os cavalos selvagens. Até hoje ainda tem uma região de cavalos selvagens nos Estados Unidos. E aí, num desses fazendeiros conseguiu pegar um cavalo selvagem. Era difícil conseguir. E quando alguém conseguia, isso era uma coisa muito, muito, muito boa para ele. Por quê? Porque um cavalo selvagem ele serviria como matriz para o rebanho. E ele conseguiu esse cavalo, levou para a fazenda. E o seu filho foi tentar domar, como era próprio depois que pegava um cavalo desse, tentar domar o cavalo. E ele caiu e quebrou as 2 pernas. E aí aconteceu, e isso era conhecido, e aí o fazendeiro passando lá no momento por alguém, a pessoa falou, seu filho caiu e quebrou as 2 pernas. Ele falou, pois é. Ele falou, que coisa ruim, né? Ele falou assim, Deus o sabe. E continuou o caminho, né? Aí depois, passado alguns dias, veio uma convocação para todos os jovens na idade dele, ali naquela região, todos eram obrigados a ir para o Vietnã. O filho dele não pôde ir porque estava com as pernas quebradas, né? Então e aí alguém fala, mas que bom, né? Ele falou novamente, Deus o sabe. Então você não sabe de nada. Nós não sabemos. Isso não é para nos levar a uma vida triste, eu não sei de nada. Não é isso, é você louvar a Deus pelo que é e entender que só Deus é que sabe da sua vida. Por isso que Paulo, num texto fabuloso de Romanos 8:28, ele fala coisas que muita gente pode questionar, mas como? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você fala, peraí, pastor, fui assaltado, e daí agora? Como é que fica? Que benefício é esse? Estava lendo um livro certa vez de um pastor que ele foi assaltado, e aí ele conta que ele chegou naquele dia na casa dele, falou, né, numa hora de oração, tinham levado o que era dele, ele falou, Senhor, muito obrigado, porque eu fui o assaltado e não o assaltante. Então, até nessas coisas, alguém vê alguma coisa de, você fala, mas isso é demais. Mas é você olhar para Deus e saber quem é o Deus que você crê. Nós não sabemos de nada. Então o que pode parecer, o que parecia o fim para José, foi na verdade como assim. Então ele fala assim, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Né? Em outro texto ele diz, Deus me mandou para cá na frente de vocês. Então isso é quando nós vemos Deus na nossa vida. Lá em Provérbios capítulo 3 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. Não é só naqueles caminhos, hoje deu tudo certo, Deus estava comigo. Não, em todos os teus caminhos, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É Deus, é a visão de Deus, né? Eu não entendo, como é que pode ser bom isso? Eu não sei, mas eu creio. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não é pelo que ele vê, nem pelo que ele sente. O justo viverá pela fé, viver por aquilo que ele crê. Mas você crê mesmo nessa situação? É crer. Então, essa resposta de José aos irmãos, né, traz para a gente esse conforto, né? É uma visão bíblica. E Paulo foi o campeão dessas visões. Quer ver uma delas? Vamos abrir lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14. E lembrando que Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Filipenses 1, 12 a 14.
Paulo, a gente precisava precisava arrumar um óculos que nem o de Paulo, porque ele via coisas que a gente não consegue enxergar, não. Vamos lá. Filipenses 1, 12 a 14. A maioria. Aí, Davi, o que Paulo está dizendo? Olha, as cadeias, ninguém quer ser preso, mas ele está querendo dizer, olha, eu quero dar ciência para vocês que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As minhas cadeias ficaram conhecidas, toda a guarda pretoriana sabe que tem um crente que está preso lá. E o fato de eu estar preso estimula muita gente a falar do Evangelho, porque, bom, se for preso, Paulo já está preso também. Ou seja, aquilo que está acontecendo com Paulo, Paulo diz, olha, isso está contribuindo para o Evangelho. Ao invés dele ficar lá, olha que situação que eu vim ficar, pregando o Evangelho, me prenderam, como que eu vou... Não, Paulo está dizendo, olha, essas coisas que me aconteceram têm feito bem para o Evangelho. Então, é uma visão que nós muitas vezes não temos. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, muito interessante. 1 aos Coríntios 11, 19. Olha só. Paulo conseguia ter uma visão da direção de Deus nas coisas, ou do benefício das situações ruins, que nós às vezes não temos. O que diz lá? Porque até pelo voto que haja partidos de voto, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha, ele falava, tem partidos entre vocês? Ah, é bom, porque aí vamos ver quem que são os aprovados. A gente vê um problema, a gente vê só o problema, a nossa lente só enxerga o problema. Paulo enxergava o que aquele problema poderia produzir de benéfico, o que aquilo poderia trazer de aprendizado para a vida. Então, nós não temos, a gente começa a ter essa visão quando nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Não é pessoas, é Deus. Não é patente, não é cargo, não é Deus. É Ele que comanda, é Ele que manda. E nada vai ser alterado sem que Ele permita. E se Ele permitir me fizer mal? Bom, se Ele permitiu, ainda assim Deus é amoroso demais para te fazer algum mal e sábio demais para errar. Não tem erro. Ele não. Então, nós precisamos ter essa visão, essa fé em Deus que continua firme, confiando, independente das situações. Todas as coisas cooperam para esse bem. Pois não? Olha aí, mais um, né? Produto de oliveira minta, as ovelhas tinham sido arrebatadas do aprisco. Exulto no Deus da minha salvação. É isso. Agora, se eu sou aquele que tenho que primeiro ver que está tudo bem para dizer, olha, Deus é maravilhoso, assim vai ser difícil a vida. Deus é maravilhoso, mesmo naquele dia que choveu, mesmo naquele dia que as coisas não deram certo para você, mesmo quando as coisas que você esperava que vinham acontecer para o seu bem não aconteceram, Deus continua sendo maravilhoso e generoso com a nossa vida.
Não é por aquilo que ele... Deus não é pelo que ele faz, ele é diferente. E é isso que nós precisamos crer. E José é um exemplo que nós vemos aqui nesse contexto que estamos falando. Então é por isso que ele podia dizer para os irmãos, não temais, né? Não temais. Não tem por que temer, né? Deus, vocês intentaram de fato mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer todo bem como agora vocês estão vendo. Muito bem, a partir daí vem o que? A morte de José. José morreu aos 110 anos. Diz o texto que ele viu até os seus tataranetos, até a terceira geração dos seus filhos. Ele conseguiu essa graça de ver. Pastor, aqui no vídeo, pois não. Fala que vai sustentar os filhos. Sim, é certo. E ele sustentou, eles permaneceram ali sendo sustentados porque José era o governador do Egito. E José, nada indica que ele só governou durante o período de fartura e de fome, mas ele continuou desfrutando no Egito dessa autoridade, desse respeito que ele galgou. E antes de morrer, ele também profetiza que Deus iria visitar o povo, versículos 24 e 25. Pode ler alguém, disse José a seus irmãos. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos da terra. Muito bem, então ele aqui já está profetizando, né? Deus vos visitará e vos fará subir dessa terra. Então ele já tinha essa fé, ele tinha essa confiança, né? Ele sabia que isso iria acontecer, e ele pede, inclusive, ele foi sepultado no Egito, mas ele pede que quando eles voltassem, fossem embora do Egito, e isso se daria quase 400 anos à frente, porque 400 anos eles ficaram lá ao todo, então eles pegariam os ossos de José e levariam. A gente é uma coisa interessante eu quero me enterrar lá naquele lugar, levo os meus ossos, mas era fala, claro que levaram sim, levaram os ossos de José, sim. Levaram para lá. Muito bem, José morreu na idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então, lá já havia caixões também naquele contexto. Hoje o pessoal encontra as múmias, aquele sarcófago, né? Mas já vinham aqui então os caixões. Muito bem, gente, nós vamos parar aqui, né? Nós começamos no dia 18 de outubro de 2017, Gênesis, 1 ano e alguns dias para acabar, tá bom? Semana que vem nós começamos aqui Êxodo, e aí só Deus sabe quem vai estar aqui no final.